de algumas diretrizes. Geralmente faz a questão da opinião pública, né, dar o espaço para as pessoas poderem contribuir, né, para a construção dessas novas diretrizes. A gente pode pensar como exemplo da BNCC. É um processo, é um pouco lento, porque tem que ouvir a sociedade, tem que ouvir as pessoas que vão estar diretamente abrangendo essas novas leis, essas novas diretrizes. Então, são essas pessoas, os sujeitos são essas pessoas que estão dentro do processo de ensino e aprendizagem. O currículo é um rol de conteúdos organizados? É um rol de conteúdos organizados para serem trabalhados com as crianças. Aí a escola tem a autonomia de pegar esses conteúdos organizados e tentar utilizá-los, aproximar a realidade da escola, a realidade da vivência dos estudantes. Então, ele tem essa autonomia, o professor tem essa autonomia, a escola tem essa autonomia também para poder transformar esse currículo. O currículo também nos traz a ideia de caminho percorrido e trajetória? Sim, praticamente o currículo ele vai trazer essa ideia de que você tem que percorrer um caminho, tem que seguir essa trajetória para poder desenvolver metodologia, desenvolver processos de aprendizagem que possa contribuir para a formação de um cidadão crítico, participativo. Então, o currículo tem esse viés de tentar trazer um caminho percorrido, trazer uma trajetória. Só que o currículo é algo tão interessante que a escola tem autonomia para poder modificar, poder se adequar a essas diretrizes à realidade da escola, tudo bem? O currículo, né, como é um conjunto de experiências vivenciadas pelas crianças nas instituições escolares, ela vai garantir a oportunidade que ela viva o tempo da infância, da adolescência. Então, ela vai estar passando por cada fase da aprendizagem, desenvolvimento da criança será pensado dentro desse currículo, né? A questão da aprendizagem, a gente vai estar encontrando dentro do currículo situações que estão relacionadas ao processo de aprendizagem daquela idade, período. Então, é nesse sentido que a gente está pensando esse currículo, pensando um currículo que desenvolva a criança no seu período, no momento exato que precisa desenvolver, no momento exato que ela tem que aprender. Então, esse currículo vai estar passando por todas as etapas, todas as fases, desde a criança até a fase, vamos dizer assim, a nossa fase de adulto, né, a pré-adolescência, ou adolescência em si. O currículo é uma construção coletiva? É uma construção coletiva, porque a gente pode pegar aqui a parte central do currículo é o foco que seja a aprendizagem do aluno. Então, o aluno está na centralidade pedagógica, é pensar os processos de aprendizagem, é pensar aquilo que é necessário o aluno possa desenvolver, aquelas habilidades necessárias que o aluno possa desenvolver para poder ter esse convívio, poder desenvolver dentro da sociedade, para poder compreender-se como pessoa, como cidadão dentro da sociedade. Então, o que acontece? Os professores, as famílias gestoras da comunidade, eles têm essa questão de estar podendo participar, de poder estar contribuindo para o avanço da aprendizagem dos estudantes, das crianças, dentro do espaço escolar. Então, é interessante a gente perceber que esse currículo ele vai dar direção. Aí cabe à escola pegar essas informações e direcionar elas de acordo com a realidade do aluno, com a realidade cultural, a bagagem de conhecimento que esse aluno tem ao longo do tempo. Então, é nesse sentido que a gente tem que estar pensando a questão do currículo. A Lei de Diretrizes Base e as Diretrizes Nacionais da Educação Básica também, né? Ela também fala que a escola da educação básica é um espaço onde a gente vai reconstruir, onde a gente vai recriar a cultura herdada. E essa cultura herdada? Essa cultura herdada, geralmente, são aquela cultura que a gente traz da nossa família, as tradições, o modo de falar, o modo de se vestir, o modo de se interagir com as pessoas. Então, é nesse aspecto que a gente tem que compreender que a educação em si, ela permite que a gente possa reconstruir essas identidades culturais, porque no momento que o aluno se encontra com outro aluno com a identidade cultural diferente, com pensamentos diferentes, onde se forma a questão da aprendizagem, a interação, entendeu?
essas questões de você interagir, onde você pode também, dentro do espaço escolar, você pode aprimorar o conhecimento desses princípios culturais, onde você também pode estar conhecendo novos valores culturais. Aí ele fala o seguinte: reconstruindo-se identidades culturais em que se aprende a valorizar as raízes próprias das diferentes regiões do país. O espaço escolar, né, a escola em si se torna um local de encontro de várias culturas, de vários pensamentos, de várias ideias diferentes que vão estar convergindo em um único espaço. E esse converger em um único espaço permite que o aluno compreenda-se como cidadão, compreenda como uma pessoa que possa estar contribuindo, possa estar direcionando a sua vida profissional a partir dessas divergências, desses conhecimentos, esses novos conhecimentos que vai adquirir dentro do espaço escolar. A escola em si, né, ela tem esse papel, então a educação básica, ela tem esse papel de começar a mostrar para esse estudante que existem pensamentos e ideias diferentes. E essa é uma das funções básicas que está dentro do artigo das diretrizes, né, artigo 11. Ele fala que a escola, ela vai superar o rito escolar. O que seria esse rito escolar? Então, a gente tem que pensar que tem uma tradição, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que existe possibilidade de mudar, de acrescentar esse currículo, porque a gente vai estar observando a realidade da cidade daquele aluno naquele momento. Muitas vezes é necessário observar essa realidade para poder avançar. Se a gente seguir aquele rito praticamente que é pré-definido, muitas vezes pelos parâmetros, ou até pela lei de diretrizes básicas, ou pelas diretrizes da educação em si, você não consegue ter um desenvolvimento da aprendizagem consensual. Então, é necessário a gente estar fazendo esse processo de autoavaliação, de compreender o processo em si, para poder focar na aprendizagem, entendeu? Então, o currículo, né, é uma questão até de critérios, os critérios que orientam a organização do trabalho escolar dentro do seu multi-universo, né, dentro dessa diversidade. Né? Então, ele vai privilegiar a troca, acolhimento, aconchego, garantir o bem-estar das crianças. Então, tem essa função. O currículo em si, né, tem que ser, além daqueles padrões definidos, né, que a gente vê aquelas regrinhas básicas de como deve ser feito, mas ele tem que pensar na questão do bem-estar da criança, pensar na questão do acolhimento, as trocas de experiência, de garantir esse bem-estar, porque quando a criança se sente bem dentro do espaço escolar, ela vai desenvolver a aprendizagem de forma mais efetiva, entendeu? Então, é pensar nesses relacionamentos, nessas relações que ocorrem dentro do espaço escolar como forma de aprendizagem. Então, a gente trazer essa realidade. O currículo não pode ser um currículo engessado, um currículo fechado, é um currículo que tenha os parâmetros, tenha as leis, tenha as diretrizes, mas, porém, permite que a escola e o professor tenha essa autonomia para poder trabalhar, para definir de acordo com a realidade, de acordo com a bagagem cultural dos estudantes, de acordo com aquilo que ele consegue perceber a partir do momento que ele faz uma avaliação diagnóstica. Ele não tem que trabalhar isso, porque a comunidade precisa trabalhar esse conteúdo, mas ele não está nesse momento dentro das diretrizes, mas ele tem autonomia de poder trabalhar, porque isso aqui será importante para o desenvolvimento da comunidade, para o desenvolvimento da aprendizagem do estudante. Então, cabe o professor ter esse conhecimento, dessa leitura, de compreender que ele tem essa autonomia, de poder estar adequando essas diretrizes à realidade da sala de aula, à realidade do aluno. Então, o currículo é assumido como referência, né, aos princípios educacionais, garantindo a educação, assegurados no artigo 4º, né, que fala que é um conjunto de valores, né, práticas, que vai estar pensando na produção, na socialização de significados dentro do espaço social. Então, se a gente pensar, então ele é como uma referência. O professor vai estar buscando ele como referência. Muitas vezes o professor nem busca como referência, busca como padrão. E se você buscar como padrão, você vai estar engessando o processo de aprendizagem. É melhor o correto é buscar ele como referência, buscar ele como base, onde você vai estar tirando algumas coisas, algumas situações que se encaixam à realidade da sala de aula, que se encaixe na questão da vivência do estudante, da aprendizagem do estudante, que permita que esse estudante se desenvolva. Ele tem que ser essa base de referência, né?
Você não pode também fugir da base de referência curricular. Ele está aí, então é uma diretriz que a gente tem que estar seguindo como base para poder pensar metodologia, pensar práticas dentro do espaço da sala de aula. A gente pode pensar que o currículo, né, a proposta curricular, como experiências escolares. São experiências escolares que, ao longo do tempo, foi se colocando no papel. Né? Tudo que a gente vai tendo como experiência positiva, os pesquisadores geralmente fazem a pesquisa, conseguem compreender que aquele processo é algo importante, que pode ser desenvolvido com outros estudos, vai colocando em prática, vai direcionando. A construção do currículo é algo que demorou, passou por longos anos sendo pensado, como se direcionar, e até hoje ainda sofre algumas modificações, mas é a base para poder a gente pensar o processo de educação no Brasil. Então, o currículo é uma base, é uma referência, entendeu? É um percurso formativo, que ele é um percurso formativo aberto e contextualizado, né? Ele tenta contextualizar todas essas informações para que possa abranger várias gerações, que possa abranger as mudanças que ocorrem dentro da sociedade. Então, a gente tem que estar pensando essa visão do currículo dentro desse contexto, para adequar a realidade daquele contexto social que as crianças vivem, daquele contexto histórico que estamos vivenciando. Tem que pensar nesses aspectos, a questão do currículo. A construção do espaço curricular e físico, né? Então, a gente pensa a questão do espaço, de como esse currículo vai se encaixar dentro do espaço escolar, como os professores vão estar pegando essa base curricular, pegando esses parâmetros, pegando essas ideias dentro dessas diretrizes do currículo e utilizando ela em sala de aula. Então, é ter esse conhecimento que existe uma diretriz e a gente ter que pensar como a gente vai trabalhar isso em sala de aula, utilizando, né, as habilidades da BNCC, trabalhando essa questão de pensar. Eu tenho uma diretriz, agora eu tenho as habilidades, como eu vou estar trabalhando isso dentro da sala de aula? É começar a se questionar quais são as metodologias que eu vou estar utilizando para que ocorra a aprendizagem de fato, para que eu incentive essa criança a fazer uma leitura de mundo mais proveitosa, que incentive essa criança a conhecer a si mesma, a conhecer o outro, a compreender a cultura do outro, a se encontrar dentro da sociedade, a formar uma identidade dentro desse espaço escolar ou dentro do espaço social, a criar essa identidade baseadas em coisas sólidas, baseadas em algo sólido para poder ter esse convívio social na sociedade. Então, a gente tem que começar a pensar esse currículo dentro dessa concepção. No artigo 6 ele fala de tempos e espaços, né? A gente tem que pensar que o currículo também ele vai estar dentro da questão de contexto histórico, dos espaços, que a gente vai começar a repensar esses espaços. Ele tem que oferecer essa ideia, né, de repensar, de rever alguns conceitos, né? E muitas vezes a gente fica se preso a alguns conceitos que não são funcionais, não são úteis para o nosso tempo e espaço que estamos vivendo hoje. É necessário a gente repensar ressignificar esses conceitos, de pensar como a gente vai estar utilizando esses conceitos dentro da sala de aula, pensar a questão do tempo, porque a gente tem que estar preocupado com essa questão do tempo. O que seria esse tempo? O tempo é o tempo que a gente tem que aproveitar, a fase de aprendizagem da criança, o momento de aprendizagem da criança. Então, é essa questão de a gente estar pensando os tempos e espaços. Dentro do currículo, a gente também pode estar buscando, né, a escolha da abordagem didático-pedagógica, né? Quando fala didático-pedagógica, de cada conteúdo, de cada componente curricular, né? A gente pode estar pensando em fazer essas conexões entre várias disciplinas vários componentes curriculares diferentes, pensando um projeto que possa absorver os conhecimentos específicos de cada componente curricular e que também possa estar orientando, né, um projeto político-pedagógico, que possa estar orientando essa ideia de construção de um projeto político-pedagógico para o espaço escolar. Aí que é importante, no momento que o professor, o diretor, o coordenador pensa esse projeto político-pedagógico, ele vai estar trazendo, né, um pouco da realidade da escola, mas se baseando dentro das diretrizes. Ele busca as diretrizes para poder construir o projeto pedagógico,
pensando nos aspectos da realidade da escola. Então, a gente tem que entender como funciona esse processo de construção. Ele é um processo de construção coletivo, ele é feito lá na base, lá no chão da escola, onde participa o aluno, participa a família, participa o professor, o coordenador, todos que estão envolvidos dentro do processo de ensino e aprendizagem vai estar participando da construção desse projeto político-pedagógico. Mas é que a gente vê muitas vezes na realidade, algumas escolas preferem não fazer esse projeto político-pedagógico de acordo com aquilo que deve ser feito. Muitas vezes a gente encontra em algumas escolas, é uma realidade que não deveria acontecer, que a própria coordenação, a direção da escola prefere copiar o projeto político-pedagógico de uma escola e mudar pouquinhas coisas. E muitas vezes, quando ele copia um projeto político-pedagógico de outra escola, ela não está abarcando a realidade da escola, da comunidade que a escola está alocada. Ela está abarcando a realidade de outras escolas. Um projeto político-pedagógico tem que ser construído da base, a partir da realidade, a partir do empirismo da escola. Ele não pode ser um projeto trazido de outra escola, sendo copiado e fazer poucas transformações. Ele tem que ter essa base, essa realidade, sempre se amparando dentro das diretrizes nacionais da educação. Então, o que acontece? Dentro do artigo 3 também a gente vai encontrar a compreensão da matriz curricular. Essa matriz curricular ela vai ser uma propulsora, né, de movimento, dinamismo curricular, educacional. Ela vai permitir, né, que diferentes campos de conhecimentos vai começar a caminhar junto, né, vai pensar essas atividades, esses vários campos de conhecimento, a história, a geografia, a educação física, a ciência, a matemática, a língua portuguesa. Eles vão trabalhando em conjunto para pensar essas atividades educativas, apesar que muitas vezes dentro da realidade da escola a gente não consegue encontrar essa aproximação didática, essa aproximação de ideias, né, desses componentes curriculares, porque a própria formação do professor em si, em alguns aspectos, pegando o exemplo do sexto ao nono ano, é formada em caixinha, né? Cada um tem seu conhecimento baseado dentro daquilo que ele aprendeu na faculdade. O desafio maior, muitas vezes, das coordenações, dos diretores das escolas, é tentar trabalhar esse consenso, trabalhar essa unificação de ideias e pensamentos que possa permitir que a escola tenha um processo de aprendizagem mais adequado à realidade do aluno e possa incentivar esse aluno a gostar de estar dentro do espaço escolar, de compreender o espaço escolar como algo importante, de compreender que a aprendizagem dentro desse espaço escolar vai contribuir para a transformação da sua vida socioeconômica, compreender que esse espaço escolar tem como vertente a transformação da realidade, seja da comunidade, da própria sociedade em si. Então, é o momento de a gente pensar isso. Então, o projeto político-pedagógico tem essa perspectiva de trabalhar esses conceitos dentro do espaço escolar, permite a direção, a coordenação da escola a trazer essa realidade e começar a pensar, a partir daquela realidade, metodologias e práticas de ensino que sejam efetivas e com significados para o estudante e para a comunidade local. No artigo 13, né, dentro da questão do currículo ainda, a gente vai encontrar os eixos temáticos, né? Esses eixos temáticos é uma forma de organizar o trabalho pedagógico, né? Porque se a gente não começar a pegar esses eixos temáticos de ensino, pode ficar um pouco disperso, né? Cada professor, né, em cada escola de qualquer parte do Brasil pode estar trabalhando uma coisa diferente, não vai ter aquela unificação de conhecimento, né, aquela unificação de aprendizagem. Então, os eixos temáticos são necessários para limitar essa dispersão, para que o conhecimento seja, dentro do processo, siga pelo menos um parâmetro de igualdade, né, onde o aluno esteja aprendendo sobre um conteúdo de história lá no Rio Grande do Sul, ele também esteja aprendendo o mesmo conteúdo, esteja na mesma fase desse conteúdo. Mas, professor, é possível isso? Não, não é muito possível, porque cada realidade de cada cidade do país é diferente, mas pelo menos a gente tenta aproximar esse estudante dentro dessas diretrizes, né? Pelo menos na diretriz está dizendo que o aluno vai aprender sobre Grécia Antiga no 6º ano,
aprender sobre Grécia Antiga, também, não sei se vai continuar aprendendo no 6º ano, aprender sobre História do Brasil no 7º ano, então está pré-definido quais são os itens a ser direcionado dentro do espaço escolar. Então, é nesse sentido que ele trabalha a questão dos eixos temáticos, né, dentro da construção dos objetos de estudo, né, pensando no cenário, né, da realidade. Como eu falei, existem as diretrizes que falam como deve ser feito, mas as escolas, devido às suas divergências, devido às suas distâncias, devido à questão cultural, muitas vezes elas não conseguem seguir essas diretrizes à risca. Mas aí o professor tem que tentar se aproximar dessas diretrizes para poder trabalhar de acordo com uma base quase nacional, né? Então, hoje em dia tem a BNCC, né, que tem as habilidades, e essas habilidades ela tem que estar seguindo algum processo semelhante em todas as cidades e estados do Brasil, ok? Aí ela fala o seguinte, né, na visão da interdisciplinar, né, a gente vai pensar a questão do superamento do isolamento das pessoas. Então, a partir do momento que a gente tenta quebrar esse vínculo de pensar só em caixinha alguns componentes curriculares, é melhor a gente começar a trabalhar esses conhecimentos, essas habilidades de forma mais coletiva, de forma mais próxima. É um desafio, né? O próprio artigo 13 fala sobre essa questão, mas na prática a gente não conseguimos ver isso dentro do espaço escolar, porque é uma grande dificuldade por parte dos professores, por parte da própria coordenação da escola, ter esse processo de compreender essa questão de trabalhar em conjunto o processo de ensino-aprendizagem. Então, é interessante a gente ter essa noção de compreender esse processo a partir dessa questão do currículo. O currículo e os parâmetros curriculares, né, o PCN. Eu até mandei o material para vocês lá no grupo de WhatsApp, né? Então, o PCN, né, são parâmetros, não quer dizer que ele vai direcionar, mas ele tem uma base para poder contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente pensando na questão do próprio currículo em si, né? Voltando à questão do currículo, do parâmetro curricular, né? Ele diz que o currículo tem um modo desse modo, né, a gente pensar como uma questão do parâmetro, ele tem a intenção de provocar debates, né? Se a gente pensar provocar debate, a gente está pensando no processo de trazer para a realidade do aluno, né, as questões cotidianas que possam estar contribuindo para a transformação do contexto social brasileiro. Trazer essas reflexões, trazer essa questão do que é ensinar, o que é aprender, trazer esse aspecto, né, de como funciona a sociedade, como funciona o governo, entendeu? Trazer esses aspectos importantes dentro do próprio conhecimento. Então, é importante a gente ter essa visão de currículo, é importante a gente ter essa visão de que são parâmetros, de como a gente vai trabalhar isso dentro da nossa dentro do nosso espaço de trabalho, né, como a gente vai estar utilizando essas situações dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, é importante a gente estar trabalhando esses aspectos. Dentro do contexto, a gente tem que entender e compreender Então, o parâmetro curricular, ele vai trazer essa questão do respeito, né, a questão da questão da função, de como a gente vai compreender a sociedade, compreender o governo, compreender como funciona o país, como funciona essa relação social. Então, ele vai dar uma diretriz para essas questões. No segundo tópico, a gente vai falar que ela serve como norte, então quer dizer que ela vai servir como norte de trabalhos diferentes, áreas curriculares,
ela vai estar estruturando a questão do trabalho do escolar, vai trabalhar a questão da importância de trazer para dentro da escola e da sala de aula a discussão e o estudo de questões que preocupam a sociedade brasileira. São questões, como a gente pode pensar, o exemplo dos parâmetros, a questão ambiental, a questão da saúde, a questão dos valores éticos, né, dos princípios que norteiam a comunidade, a interação, a relação entre as pessoas, né? Então, o parâmetro está trazendo essas temáticas para ser discutida. Não quer dizer que ela deve ser seguida à risca. Ela é uma proposta para o professor poder estar utilizando, né, dentro da sua sala de aula, dentro do seu espaço. Então, é nesse sentido que a gente vai pensar a questão do currículo. A gente vai pensar esse aspecto do currículo, vai pensar essa questão dos parâmetros, né? Se está preocupando com esse processo de contribuir para a sociedade brasileira, de contribuir para o processo de aprendizagem dos estudantes. A força do currículo, né? Aí a gente temos três em algum tópico. O primeiro tópico fala que é através dele que os conteúdos vão se materializar, né? Ganha o corpo conceitual, né? Quando a gente fala assim, através dele, né? Desse currículo, né? Que a gente vai pensar, ele vai ganhar o corpo conceitual. Existe uma diretriz, existe algumas funções, vamos dizer assim, que está dentro do próprio currículo, vai direcionar o professor a fazer uma pesquisa, a buscar mais informações, a entender e a compreender como fazer aquilo, como colocar aquilo em prática dentro da sala de aula. Então, é neste aspecto, né, que a gente já está pensando a questão do currículo, dos parâmetros também, né? Ele vai oferecer uma diretriz, vai oferecer um parâmetro, e o professor vai ter que pesquisar, buscar as informações necessárias para poder estar trabalhando em sala de aula. Seria como uma base de pesquisa, né? Um material de pesquisa para o professor poder estar buscando novas informações, novos conteúdos para poder ser utilizado dentro da sala de aula. Existe lá uma informação onde o professor busca, né, compreender aquilo lá, compreender aquela questão conceitual e tenta repassar aquilo para os estudantes, né. No segundo tópico, né, o professor, esse processo é um autor fundamental, né? Por que ele é fundamental? Porque ele vai estar pegando a leitura, pegando essas diretrizes, pegando esses parâmetros, fazendo a leitura desses parâmetros. E, através da leitura desses parâmetros, ele vai começar a fazer uma pesquisa, vai começar a juntar material, começar a pensar esse material didático, começar a pensar esse conteúdo para os estudantes, né? Então, ele vai começar a pensar, a partir dessas diretrizes, né, o conteúdo para que o estudante possa desenvolver, né, possa aprender. Então, tudo que ele pensar em sala de aula, ele tem que buscar uma fonte. A gente tem que começar a pensar que tudo que quando a gente precisa de alguma informação, a gente tem que buscar uma fonte confiável, né? E a fonte confiável seria buscar essas diretrizes para depois a gente buscar novas informações para poder estar agregando ao processo de ensino, né? Nesse sentido. O professor sempre vai ser um professor pesquisador, né, que sempre vai estar buscando informações, trazendo essas informações, pensando quais são os aspectos de como mediar essas informações com os seus estudantes, né, usando-se dessas práticas como mediar essas informações com os seus estudantes, né. No terceiro tópico, né, fala que o currículo deve estar formalmente proposto em documentos, né, está sim, geralmente o currículo nacional ele está proposto em documentos, geralmente vão para as escolas, vão para as municipais de educações, estaduais de educações também, né? E é nesse momento que a gente vai começar a ter esse processo formativo, onde os professores vão estar conhecendo esse currículo, conhecendo essas diretrizes para poder estar colocando em prática a sala de aula. A gente vai falar sobre as concepções de desenvolvimento humano, mais presentes na educação, e tem a número 1, que é inatista, né, que é a maturacionista, né. O primeiro tópico ela dá ênfase na maturação do organismo, né, ela fala que a criança, o adolescente se desenvolve com o processo de maturação, então a aprendizagem vai ocorrer de acordo com o seu desenvolvimento, né, do seu crescimento, do seu processo de desenvolvimento
seja biológico, né, assim, ele cresceu, ele está evoluindo, então vai aprender de acordo com o seu crescimento, né? E esse conhecimento, né, que ele vai aprender, ele vai ser de dentro para fora, né? Então quer dizer que é um conhecimento nato, né? A criança vai desenvolver esse conhecimento apenas com alguns estímulos, né? E esses estímulos vão estar aflorando, né? Vão estar permitindo que esse conhecimento que ele já tenha floresça, né? Saia desse aspecto, né? Então é algo que precisa de alguém estar incentivando. Então essa concepção pensa que a criança já tem um conhecimento e esse conhecimento vai ser adquirido de acordo com o seu desenvolvimento biológico, né? E muitas vezes a gente não encontramos, não conseguimos ver essa questão da maturação, né? Quanto mais velho, mais a pessoa vai aprendendo. Ela vai aprendendo com o tempo, com a interação, com conhecer, com desenvolver, com analisar crítico da sua realidade. Então, ela aprende com isso, não está dentro desse conceito inatista, né? Terceiro, as características físicas, psicológicas são herdadas geneticamente. As características físicas, geralmente, podem até ser, mas psicológicas, ela pode ser também modificada ao longo do tempo, né? Então, conforme a criança vai amadurecendo biologicamente, ela vai desenvolvendo suas potencialidades, né? A gente pode pensar o desenvolvimento das potencialidades das crianças bem antes, não precisa esperar ela amadurecer. Existem as fases de aprendizagem, né? Então, ela tem uma concepção um pouco pensando na questão física, psicológica. Ela fala que isso é questão de herança hereditária, né? Não é bem assim, né? Se a gente pensar nessa concepção, o filho de um professor, vai sair um cara muito inteligente. O filho de um médico vai já saber tudo sobre a questão de medicina. O filho de engenheiro vai ser um engenheiro porque o pai era engenheiro. Então, não tem como a gente pensar essas questões que são herdadas geneticamente. Então, é uma concepção um pouco distorcida, né? Essa concepção inatista. Não há preocupação com a avaliação, uma vez que a criança chegará à maturação desejada. Então, para que avaliar? A gente só precisa estimular. Entendeu? Passado o tempo, a pessoa vai desenvolver aquilo que ela herdou, né? Então, essa concepção tem essa visão de pensar que a pessoa vai desenvolver sem precisar incentivar o seu senso crítico, sem incentivar esse processo de interação. Ela vai desenvolver de qualquer jeito, independente de seja escola ou não, ela vai ter o processo de desenvolvimento, porque chegou o momento dela aprender, chegou o momento dela desenvolver, de pegar aquilo que ela já herdou, né? E colocar em prática. Então, o conhecimento é algo que vai ser herdado, que vai ser passado, né, por questões biológicas. É uma das concepções que a gente tem dentro da questão, dentro da educação. A segunda concepção é a concepção ambientalista, né, que é praticamente a gente conhece como empirismo, né. O desenvolvimento do ensino se dá de fora para dentro, né. Fora para dentro, então quer dizer que o ambiente agora interfere no processo do conhecimento, interfere no processo de aprendizagem e dá ênfase no treino e na mecanização. Se a gente parar para pensar, a pessoa vai aprender fazendo treinando, vai aprender fazendo treinamento, aprender aquele aprendizado mecanizado, onde não há essa troca de informações, essas interações. Então, é a partir do momento que você ensina a pessoa a partir de quê? De orientações práticas, direcionamentos práticos, onde você mecaniza o procedimento. Ensino mecanizado, padronizado, a qual a criança não tem direito de pensar e de agir, somente de executar aquilo que já está organizado em regras, em direcionamentos, né? Então, é a partir desse treinamento. Vamos treinar a leitura. Aí a gente tenta aquela concepção que existia antigamente, de fazer aquele treinamento da tabuada, vamos aprender os números, os cálculos, repetindo essa tabuada, esses cálculos várias vezes, né? Vamos aprender a fazer a leitura, um processo mecanizado, sem compreender a realidade do aluno, né? Pode ser que em algumas situações ocorra que funcione essa prática, mas muitas vezes ela não é tão funcional. A aprendizagem se dá por cópia de modelos, sem recriação, né? Então, a gente pega algo pronto, funcionou, vamos colocar em prática. Se funcionou com esse aluno, vai funcionar com os demais. Então, vou dar uma cópia para ele, vai fazer do mesmo jeito. Então, aquela repetição daqueles procedimentos faz com que a pessoa, nessa concepção, desenvolva a aprendizagem. A gente percebemos que isso não é uma realidade, né?
Muitas vezes, se você pensar o que é funcional para uma turma do 6º ano, não será funcional para a turma do 6º ano B, porque são pessoas, ideias diferentes, né? As pessoas podem estar repetindo, fazendo cópia, copiando, fazendo aquelas cópias infinitas e no final das contas ela não vai aprender nada, né? A gente encontramos em algumas situações, em algumas escolas aí no Brasil, que é aquele professor que passa conteúdo o tempo todo no quadro, que coloca o aluno para copiar, 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 mas ele não consegue compreender o conceito. Ele aprendeu apenas a copiar, a não entender os conceitos, as palavras que ele copiava, a não compreender como usar essas palavras que ele copiou a vida toda para formar uma frase, um texto. Ele aprendeu a somente pegar algo pronto, acabado, e fazer a cópia. E transcrever aquilo para o papel, entendeu? Ele não aprendeu a fazer uma leitura daquele material, uma leitura interpretativa, uma leitura que possa extrair a essência de um texto. É um desafio muito grande. A gente encontramos boa parte dos nossos estudantes dentro do ensino superior, ou até no ensino médio, que tem essa dificuldade, porque ele aprendeu a copiar, aprendeu a fazer, a pegar algo pronto, acabado. Ele não teve esse senso crítico, essa sensibilidade de compreender que aquilo traz a informação. Cada palavra tem um conceito, cada frase ela traz uma informação. Essa informação ela não está explícita dentro da questão da formulação da frase, ela está implícita. Então, é preciso a gente ter esse procedimento, essa concepção de ensinar as crianças a fazer a leitura do além daquilo que está vendo, né? Não ser copista, né? Incentivou as crianças a copiar para aprender a ter a letra bonita. Aí vem a questão dos cadernos de caligrafia, que não é algo funcional, é algo que é interessante porque a gente trabalha a questão da letra, mas ao mesmo tempo também ela não incentiva a criança a pensar do senso crítico, o significado de cada palavra que ela copia, né? A gente tinha uma educação, praticamente a pessoa aprendia a assinar seu nome e aprendia algumas palavras e fazer a leitura sonora das palavras, né? Ele sabia juntar os signos de cada palavra e produzir um som, mas ele não sabia compreender o significado daquela palavra, né? E dentro dessa aprendizagem, né, também ocorre a questão dos castigos, né, estímulos e recompensa, né? Você faz isso, você ganha, se você não fizer, você tem um castigo, né? É aquela versão que muitas vezes encontramos ainda hoje no século XXI, em sala de aula, de o professor estar ameaçando o estudante com questão de notas, se você não fizer, você não tem nota, se você não fizer, você não é capaz, e direciona essa aprendizagem, uma aprendizagem engessada, né? Você tem que fazer provas, você tem que responder todas as provas, tirar 10, e segue esse processo engessado, sem permitir que o aluno tenha opinião, se fecha dentro do conhecimento como se o aluno fosse um vaso vazio que deveria ser preenchido, né? E tem que seguir as regras, né? Essas regrinhas têm que ser seguidas, né? Eu aprendi fazendo memorização da tabuada, aprendi fazendo isso, então o meu aluno vai ter que aprender fazendo isso, não. Incentive o aluno a gostar de aprender a tabuada, incentive o aluno a gostar de aprender matemática, incentive o aluno a gostar de aprender a história, compreender a história como algo importante, de compreender a ciência como algo importante, de compreender todo o processo de leitura como algo também importante, de entender esses significados, esses conceitos, não somente memorizar, não somente de pensar que a criança é um HD vazio onde você vai colocando as informações e ela vai absorvendo. Ela não consegue compreender de forma engessada aquilo que você está passando, ela precisa compreender além daqueles conceitos que você está passando, ela precisa de entender qual é a função daquele conceito para a vida dela, porque a gente vê muitas vezes que o professor quer ensinar matemática, mas o professor ele não consegue mostrar para o aluno qual a importância daqueles cálculos numéricos gigantescos, daqueles símbolos, daquelas fórmulas gigantescas para a sua vida cotidiana. Por que eu vou aprender história se ela não tem nada a ver com a minha vida cotidiana? Como eu consigo encaixar conhecimento histórico dentro da minha vida cotidiana? Como eu consigo encaixar a ciência dentro da minha vida cotidiana? E colocar o aluno para pensar que a ciência, a matemática, a língua portuguesa, a geografia, elas são importantes para o seu desenvolvimento socioeconômico pessoal, porque ela vai estar utilizando, ela vai estar encontrando isso dentro do espaço social de convívio. Quando ela não consegue encontrar isso, ela não vê vantagem em focar naquele processo. Ela não vê sentido, ela não consegue ver sentido em aprender algo que ela não tem
ela não vai utilizar futuramente. A gente encontra muito isso em sala de aula. Então, uma educação engessada, que pensa somente na recreação, que pensa somente em modelos, em cópias, praticamente que a gente quer repetir aquilo que a gente aprendeu, que a gente vivenciou no passado, hoje não funciona. A gente tem que pensar uma educação que seja uma educação mais de mediação de conhecimento, de ouvir, de compreender e também ao mesmo tempo direcionar. Não é somente ouvir, tem que direcionar. Ouvir sem ter o foco de direcionamento também não ocorre a aprendizagem. Porque muitas vezes a gente vê, o professor está ouvindo o aluno, está querendo compreender o aluno, mas a partir do momento que ele compreende o aluno, ouve o aluno, mas ele não cria diretrizes para poder ensinar o aluno a partir daquilo que ele ouviu, não adianta nada, né? Ele ouviu por ouvir, mas na prática continua sendo uma prática tradicional. Aí ele fala que o aluno é uma tábula rasa, né, que vai ser agregado conhecimento, depois vem o professor, tem a função de observar e registrar os resultados dos alunos. Então, qual é a função do professor? É passar uma cópia pronta, colocar aluno para copiar, colocar aluno para reproduzir o som, fazer leituras consecutivas e, ao mesmo tempo, não colocar ele para pensar. É só repetir aquilo que o professor fala, né? Repetir aquilo que o professor fala, repetir aquilo que o professor pede para ele recopiar textos, recopiar poemas, recopiar situações, né? Dentro do sentido, muitas vezes não vai permitir a aprendizagem. Então, a aprendizagem se torna a aprendizagem fragmentada, né? Ela não vai ela não vai valorizar o conhecimento cultural que o aluno tem, ela vai valorizar o conhecimento das interações que o aluno tem ao longo do tempo dentro da sua família. E essa educação fragmentada, ela é ruim, ela não permite o desenvolvimento. A gente encontra dentro da sociedade, vocês vão encontrar futuramente na profissão de vocês, pessoas que têm essa visão fragmentada, elas não conseguem ir além daquilo que ela está lendo. Ela se torna uma pessoa alienável. Qualquer pessoa consegue colocar uma ideia na cabeça dela e você pode chegar, tentar convencê-la do contrário, porque ela não vai aceitar a sua opinião. Porque ela tem essa visão de fragmentar. Alguém falou, então para mim está pronto e acabado. E esse processo de alienação, ela é muito importante dentro da questão política, né? Porque a política tem esse sentido de tentar trazer uma educação mais fragilizada para que possa ter, né, esse domínio sobre esse grupo social. Então, cabe ao professor, cabe à escola em si tentar trazer um ensino que não seja fragmentado, um ensino que permita ao estudante ir além daquilo que ele está vendo e além daquilo que está ouvindo, ser uma pessoa crítica, né? Que busque as informações, que compreenda que as informações ser passadas dentro do espaço escolar são informações que possa contribuir de fato para o seu cotidiano, que ele possa enxergar na sua vida profissional, na sua vida pessoal, os aspectos históricos, os aspectos da ciência, os aspectos da língua portuguesa, o aspecto da matemática, o aspecto da geografia, que possa compreender que tudo aquilo que se discute, se debate dentro do espaço escolar, seja algo que ele consiga encontrar dentro da sociedade. Muitas vezes o cidadão não consegue encontrar esses aspectos dentro da sociedade, ele não consegue encontrar aquilo que ele aprende, aquilo que escuta, aquilo que ouve, aquilo que pratica dentro da sala de aula, fora do espaço escolar. Aí fica aquele processo de aprendizagem um pouco fragmentado, né? Limitado a repetir cópias e cópias, a repetir coisas que já foram feitas ao longo do tempo, que muitas vezes não tem nenhum resultado positivo. Por isso que o professor tem que fazer esse processo avaliativo da sua prática, compreender se a sua metodologia está funcionando, compreender quais são os aspectos dessa metodologia que estão errados, quais são funcionais, quais não são funcionais, entendeu? Para não ter essa aprendizagem fragmentada, né? Aí temos aqui a visão construtivista, né, que é a visão que geralmente a gente está sempre reforçando, falando das outras, né? O desenvolvimento se dá a interação do sujeito com o objeto. Então, o desenvolvimento da criança vai se desenvolver a partir da interação do sujeito. O sujeito é a criança, o objeto é o quê? É o conhecimento já pré-organizado que a sociedade organizou ao longo do tempo, né? Nós temos o objeto. Esse objeto está dentro do espaço escolar. Então, a partir do momento que a criança começa a interagir com o conhecimento organizado da humanidade dentro do espaço escolar, ela começa a conhecer qual é a sua função, começa a formar a sua identidade. A partir desse momento que há essa troca de informações, essa forma dialética de interagir com esse objeto, de interagir com esse conhecimento, permite que ele possa estar evoluindo em alguns aspectos, né? Permite que ele possa estar sendo uma pessoa crítica, permite que ele construa
a sua identidade a partir desses conhecimentos que a humanidade acumulou ao longo do tempo, né? O ser humano vai acumulando esses conhecimentos em forma de... Atualmente, né, no século XXI, nós temos as informações das redes sociais, temos informações na internet, em livros, então, em revista, tudo isso aí vai ser acumulado ao longo do tempo. Então, a gente tem que começar a fazer essa leitura desse conhecimento acumulado ao longo do tempo e começar a pensar a nossa realidade. Será que esse conhecimento permite transformar a minha realidade? O professor também tem que ter esse senso de observar. Será que isso que eu estou levando para os meus estudantes vai permitir que ele mude a sua realidade, que transforme o seu ponto de vista referente a alguns conceitos que são utilizados há séculos passados, mas hoje em dia está se voltando esses conceitos? Será que esses conceitos que as pessoas buscam muitas vezes referendar do passado, eles são viáveis para o nosso século, nosso tempo que estamos vivendo, nosso espaço que estamos vivenciando hoje? São os aspectos que a gente tem que estar pensando dentro da visão construtivista. É uma visão de construir esse conhecimento a partir de uma base, né? E essa base é o quê? A base cultural, a base de conhecimento prévio do aluno, onde o aluno possa interagir com conhecimentos variados, não conhecimentos pré-determinados. Como você pega um professor que trabalha a questão de pegar cópias, né, conteúdos copiados, geralmente, ele está fazendo um recorte daquilo que ele acha que é correto. Não permite que o aluno faça uma leitura além daquilo, não incentiva o aluno a fazer uma leitura além daquele material. Tem que incentivar o aluno a pesquisar, incentivar o aluno a correr atrás dessas informações, a questionar as informações. Não apenas pegar aquilo como verdade e fazer cópia daquilo, e reproduzir aquilo como verdade. Esse aspecto, quando eu falei da educação fragmentada. A nossa sociedade precisa ensinar os nossos estudantes a ter autonomia de pensamento, a ter autonomia de poder estar fazendo processo crítico, organizado, do objeto, do conteúdo que a gente tem se acumulado ao longo do tempo, né? Trabalhar esses aspectos de ter esse senso crítico desses conteúdos, desses objetos de conhecimento, dessas questões que a gente está acumulando ao longo do tempo. E ele enfatiza que as relações dialéticas do sujeito com o mundo, então, a relação do sujeito ela tem que ser uma relação dialética, né? Então ele tem que conhecer que o mundo produziu, conhecer que a sociedade produziu e dialogar com essas informações, e não pegar essas informações de forma engessadas em pequenos fragmentos e colocar aquilo como verdade para o aluno, sem oferecer para o aluno ter o senso crítico de questionar aquela informação. A interação com o sujeito pode gerar confrontos. Esses confrontos têm que ser direcionados, são confrontos de ideias, de debate. Quando você coloca alguém para debater, coloca alguém para interagir, a gente desenvolve. Eu acho interessante, né, observando o grupo de WhatsApp, de Telegram de vocês, a participação é bem pequena. Aquilo é interessante, quando alguém coloca um texto, coloca um fragmento da leitura que ele fez, da análise interpretativa que ele fez de um fragmento que foi colocado lá no grupo, ele começa a ter novos pontos de vista referente àquele fragmento, porque a outra pessoa tem outra visão, tem outra análise interpretativa daquele fragmento. Por isso que é muito importante vocês interagirem do grupo, do WhatsApp, do Telegram, porque é ali que a gente vai desenvolver essa questão da mediação do conhecimento, porque somos um grupo muito grande e cada pessoa que vai ler o fragmento ou ler o texto de reflexão, ele vai ter uma visão diferente. Então é importante você estar colocando a sua visão, o seu ponto de vista dentro lá para poder gerar o que? Esse debate. Os confrontos geralmente que ocorrem dentro desse debate é o confronto onde permite a aprendizagem, a gente permite que a gente conheça novas realidades. Muitas vezes você tem um ponto de vista referente àquele fragmento, mas tem outra pessoa que tem um ponto de vista que agrega além daquilo que você conhece, que vai trazer uma informação nova, trazer algo novo para você, e você vai estar agregando, oh, gostei, essa pessoa colocou algo além daquilo que eu pensava, é uma informação interessante, vou buscar informações, vou perguntar se ela tem esse aprofundamento sobre essa informação que ela colocou, vou questionar se ela consegue descrever mais ainda sobre esse item que ela postou. Então é um momento de troca desse conhecimento. Essa prática de apenas ouvir, né, o professor em si, ela não desenvolve a aprendizagem
significativa, porque muitas vezes a pessoa não está nem ouvindo, ela não consegue nem prestar atenção no que está sendo falado, ela não consegue absorver tudo aquilo que é falado pelo professor. Então é necessário ter esse momento de interação. E o nosso grupo de WhatsApp, de Telegram, tem essa função de interagir, mas as pessoas estão muito tímidas ainda, né? Elas não estão querendo participar, né? A vida cotidiana, nosso mundo em si é muito corrido, as pessoas não têm tempo para fazer uma leitura de um fragmento, a leitura de um texto simples para poder debater. É nesse sentido que a gente tem que começar a pensar, devemos parar para pensar, fazer a releitura das atitudes, fazer a leitura desses objetos de conhecimento, desses conhecimentos acumulados ao longo do tempo, para poder pensar as mudanças, as transformações necessárias. Aceita o erro como possibilidade de questionamento da ação. Então, quando eu falo aceita o erro que possibilita o questionamento, a ação, quer dizer que a gente tem que, se a pessoa errou, se alguém tem essa visão de que está errado, você tem que mostrar o que está errado. Não, está errado por isso, entendeu? Mas não quer dizer que esse errado seja o errado 100%. Existe a questão do relativismo. Então, está errado, vamos entender por que está errado? Vamos mostrar, não, está errado por isso, por isso. Você concorda? Não, eu não concordo. Então, você tem que trazer novos argumentos para discordar dessa pessoa. Aí não é somente apontar o erro, né? Você fala, tá errado. Mas por que tá errado? Onde eu errei? Entendeu? Qual o motivo do erro? Você tem um argumento sólido para defender que eu estou errado? Então, esse confronto, geralmente, ele também permite a aprendizagem. O aluno fala, não, professor, a coleguinha falou que estava errado, falou aquele conceito, ela falou de forma errada. Aí eu falo assim, por que falou que está errado? Justifica o motivo do erro dela. O que está errado? Se ele falar que está errado porque está errado, ele não tem argumento, ele só sabe que está errado, mas ele não consegue ter argumento. Aí tem que incentivar essa pessoa a pesquisar. Então, pesquisa por que está errado. Busca informações em livros, em revistas, para provar que esse conceito está errado. Entendeu? Traga essas informações. Aí é o momento de debate, né? O conhecimento é visto como um processo de construção através de exercícios da reflexão, né? Repensar, recriar valores. Então, quer dizer que a gente tem que repensar. Se alguém trouxe uma ideia contradizendo aquele pensamento que eu tenho que observar a seguinte situação: eu vou ouvir a pessoa, eu vou ouvir os argumentos dela, eu não vou desconsiderar os argumentos dela a respeito dessa questão dessa questão da reflexão. Eu vou ouvir primeiro. Eu não vou dar o direito de, não quero ouvir você, não. Tem que ouvir primeiro, tem que compreender por que está mostrando, por que está falando que a minha visão, a minha concepção está errada. E mostrar por que está errado, né? Então, eu vou tentar ouvir para criar um contra-argumento. O grande desafio hoje em dia é que as pessoas não têm argumento para defender suas ideias. Geralmente, elas não conseguem ter a formulação de argumentos para defender o seu ponto de vista, as suas ideias. É um pouco ruim. A gente tem que começar a incentivar desde a alfabetização, desde a alfabetização, fala assim, incentivar a pessoa a ver que a gente tem que ter argumento, não é somente acusar de erro, de estar errado, de estar certo ou não. Defender uma ideia sem compreender qual o conceito. A criança começa a ter essa concepção lá no processo de alfabetização, começa a compreender esses princípios, esses valores éticos, essas questões dentro do conceito. É importante a gente estar trabalhando esses aspectos, né? Então, é nesse sentido que a gente vai estar pensando. Então, o parâmetro curricular nacional, ele tem alguns objetivos, né? Vocês leram esses objetivos, né? Eu vou estar reforçando ele a partir de agora. Vou estar observando o grupo de WhatsApp, de Telegram, né? Quem está postando, né, os seus textos e fazendo a leitura de alguns e fazendo esse embate, né, esse processo de compreensão do ponto de vista de vocês a partir da leitura de um fragmento dentro do parâmetro curriculares nacionais. Aqui temos aqui, né, a Linda Santana, né, dentro do grupo de WhatsApp, né, fala que os parâmetros curriculares nacionais, ela tem como objetivo apresentar
para a escola indicadores e propostas curriculares, né, ele tem essa função de apresentar algo para a escola, que é essas propostas, né. A gente ensina, traz com sugestões de orientações a ser ensinado, aprendido, para que o aluno seja capaz de ter acesso a conhecimento indispensável para a construção da cidadania. Então, com isso, o PCN tem a ideia de provocar debates, né? Tem sim, né? Tem que estar provocando esses debates, vai trabalhar as temáticas dentro do PCN, né? E que ofereça essa reflexão para o processo de ensino-aprendizagem. Então, tudo ali é uma forma de gerar um debate, gerar uma reflexão, para que o professor possa estar utilizando aquilo dentro do espaço escolar. Ele não é obrigado a usar aquelas referências praticamente dentro da sala de aula, mas ele pode estar pegando alguns fragmentos, algumas situações para poder estar debatendo dentro da sala de aula, né? Ela trabalha essa questão, né? E ela cita aqui a questão da orientação sexual, a questão do meio ambiente, a questão da cultura, da saúde, do trabalho e consumo, né? São aspectos que a gente tem que estar sempre fazendo uma releitura, né? Os valores éticos da sociedade, os princípios éticos, né? A questão da orientação sexual, não a questão da orientação sexual do termo pejorativo, mas de pensar e contribuir para que não ocorra muitas vezes a questão de doenças sexuais transmissíveis, de que oriente esses adolescentes a um processo de iniciação sexual saudável dentro dos princípios da questão do cuidado com a saúde, né? De pensar que a cultura brasileira, né, é uma cultura única, né, que cada região, cada cidade em si tenha seus viés culturais diferentes, pontos de vista diferentes culturais, né, trabalhar a questão da saúde, né, dentro do conceito de incentivar as pessoas a se preocuparem, a se cuidarem, a partir de campanhas, né, pode ser até de campanhas que a gente consegue, a gente perceber dentro da sociedade, né, a questão do Outubro Rosa, e assim por diante, várias campanhas que o próprio governo em si cria para tentar incentivar que as pessoas se cuidem, né? Mas é um desafio muito grande a gente pensar essa questão da saúde, né? Porque muitas vezes não há incentivo, né, financeiro por própria parte do governo para que as pessoas tenham acesso a uma saúde digna, né? Um acesso à prestação de serviço dentro dos hospitais, né? Mas a gente tem que estar incentivando essas crianças e adolescentes a procurar os seus direitos garantidos pela Constituição, né? Ao trabalho e consumo, né? Quando a gente pensa a questão do trabalho, a gente vai pensar a questão da orientação, né? Direcionamento para o mercado de trabalho, pensar como ocorre esse processo de trabalho, como ocorre essa relação entre trabalhador, empregado, trabalhar os aspectos, né, da importância do trabalho para o desenvolvimento de um país, de uma nação e para o seu próprio desenvolvimento pessoal, incentivar essa criança a pensar o trabalho como fonte de desenvolvimento, né, econômico. Consumo, né, incentivar essas crianças e adolescentes no processo de pensar um consumo consciente, né, que não afete o meio ambiente, que não afete a questão da sua própria saúde, né, um consumo desordenado, seja em qualquer quesito, ele pode também estar afetando tanto o meio ambiente como a questão da saúde e a questão até dos princípios, muitas vezes, né, dos valores éticos, né, do respeito também. A Elis, né, ela fala que os parâmetros curriculares nacionais, né, ela busca desenvolver aspectos, né, da relação com o ensino fundamental, né, e ela trabalha também a questão de falar, né, dessa posicionar de forma construtivista, né, construtiva, né, falando a palavra errada aqui, de conhecer a história social, né, do seu povo, das suas características culturais, valorizar ser um agente transformador, né. A gente tem que incentivar que nós somos o princípio de transformação social. A nossa juventude, né, os nossos jovens, as nossas crianças, ela tem o poder de poder transformar a sociedade, mas a gente precisa de criar uma base sólida, onde a criança se reconheça, se forma a sua identidade a partir de princípios, né? Ele fala que a criança tem que ter a inteligência emocional, saber diferenciar os conflitos, cuidar da sua saúde, dos principais fatores, saber usar a tecnologia, é fato. A gente tem que começar a pensar esses aspectos, né? E ser capaz de ser perspicaz, né, na relação da ética e social, né? Trabalhar essa relação dos valores, né, dentro da sociedade, de compreender como um cidadão que precisa se cumprir
algumas regras, né, que está dentro da própria Constituição, e aprender a respeitar também as ideias e as divergências de outras pessoas. Aqui a gente tem a acadêmica chamada Anitta, né, Lima, está pelo menos aqui no título, né, ele fala que é necessário a gente pensar, né, umas características de uma cidadã protagonista, né, um cidadão que pense, né, como agente transformador, né, ela reforça a ideia da outra colega, né, de um agente transformador, de um agente que possa contribuir para a transformação da sociedade, que não seja apenas um CPF negativo que gere despesas para o governo, que seja uma pessoa que contribua, né, para o desenvolvimento, que possa ser uma pessoa participativa, né. E quando a gente pensa nessa pessoa participativa, a partir do momento que ela traz esse aspecto participativo, ela vai trazer também o aspecto da transformação, né. Se a gente pensa uma sociedade justa, que preze pelos princípios e valores éticos, a gente vai pensar também a transformação das nossas próprias atitudes, né? A gente tem parte do nosso princípio. O que eu estou fazendo como cidadão para ajudar, para contribuir para a sociedade? Colocar esse aluno, fazer essa auto-reflexão. Qual é o seu papel dentro da sociedade? Qual é a sua função para poder essa sociedade funcionar de forma homogênea, que possa permitir que todos tenham acesso aos seus direitos e que todos conheçam os seus deveres, né? A aluna Marinês, né, que é a pedagogia, né, ela coloca aqui que ela é de Goiânia, né, Goiás, Marinês Cacheta. Ela fala que os educadores têm como papel direcionar os estudos de seus docentes, eles vêm como norteadores dos conteúdos, é verdade, os parâmetros têm como norteadores dos conteúdos em si, né? De forma sensível, aquilo que consideramos errado para uma construção de convívio social civilizado. A gente pode pegar essa questão, né, do convívio social civilizado, né? Não quer dizer que a gente não vivemos uma barbárie, mas as pessoas precisam ser mais humanizadas para poder aprender a conviver em sociedade, né? Precisam aprender a reconhecer como seres humanos, né? Sentir como seres humanos. Dá uma olhada agora no Telegram, né? Para ver se alguém já postou alguns textos. O grupo Telegram não teve nenhuma reação aos textos, né? E a gente reforça a questão, né, que a gente precisa de ter esse processo de interagir, né? Seria interessante ao ver a interação, a participação de vocês dentro dos grupos, né? Porque a função do grupo é essa, não é somente você ter um grupo onde não tem essa troca de informações. O que adianta ter um grupo se não há troca de informações, não há troca de experiências, né? Uma leitura simples, né? Eu sei que a maioria trabalha, mas a gente tem que fazer um esforço maior para poder fazer a leitura desses aspectos, né? Desses conteúdos para poder compreender, entender quais são as significâncias desse conteúdo para a nossa profissão, né? A gente voltando um pouquinho aqui para os parâmetros, né, pela atividade de reflexão, né, a gente vai encontrar o primeiro item, né, compreender, né, a cidadania como participação social e política, né. Quando a gente fala de participação social, a gente tem que pensar em quais aspectos. A gente tem o direito, todos nós temos o direito de viver em uma sociedade, e nessa sociedade que respeite os nossos pensamentos, que respeite a nossa decisão, seja religiosa, política, né, que a gente possa estar participando também dentro da questão da formação da política, né? A política em si ela não pode ser fechada para um grupo social. A gente pegar a própria Constituição, ela permite que todo cidadão tenha o direito de se candidatar, para vereador, prefeito, presidente. Então é algo que seja livre. A criança tem que entender que ela tem esse direito de poder participar, ela tem o direito de ter esse convívio social, ela tem o direito de interagir com essa sociedade, né? E no segundo tópico ela fala exercício de direitos e deveres políticos, né? Então a gente tem o direito de exercer todo aquilo que é garantido pela Constituição, entendeu?
Mas como a gente vai garantir isso? Através do conhecimento, né? Através de conhecer os nossos direitos, de reivindicar esses direitos, né? Entendeu? Então, tudo que a gente pensa respeito à questão do convívio social passa por esse conjunto de regras. E essas regras, elas têm que ser conhecidas, elas têm que ser mostradas, têm que ser direcionadas para as crianças. Então, a gente tem que mostrar que existe uma nação onde existe um conjunto de regras e que cada regra ela tem o seu direcionamento. E o direcionamento, ela permite que haja esse convívio social harmonioso, né? Se você tirar as regras, tirar essas regrinhas básicas de convívio social, a sociedade ela perde um pouco o sentido, né? Porque as pessoas vão começar a pensar, se não tem regra, por que eu vou respeitar o próximo? Nós precisamos ter uma questão de limitar algumas situações para que haja o convívio social. E um dos limites é a gente aprender a respeitar, a compreender o outro, a entender o outro, né? A se colocar no lugar do outro. Ter essa questão de pensar essa questão da empatia, de pensar essa questão da solidariedade, de pensar que repudiar qualquer coisa que seja injusta, né? A gente tem que começar a incentivar essas crianças a ver coisas erradas e falar, não, isso está errado, entendeu? Porque muitas vezes a gente vê que a própria mídia, as próprias pessoas pegam algo errado e transformam algo errado em algo certo, né? Pega essas situações que é totalmente fora do contexto, mas a sociedade se cria mecanismo para pensar, não, ninguém questionou, ninguém criticou, então continua como o errado como certo, né? A gente tem que começar a colocar isso na cabeça das crianças, errado é errado, certo é certo, e a gente tem que aprender a conviver com essas vertentes existentes dentro da sociedade, né? E ela trabalha esses aspectos, né? A gente aprender a respeitar o outro, a gente exigir o respeito do outro. Se a gente não respeita o próximo, como que a gente vai exigir respeito de outra pessoa? Então, é nesse sentido. E também tem que conhecer, dentro dos parâmetros curriculares, conhecer as características fundamentais do Brasil, as dimensões sociais, materiais e culturais. Tem pessoas que não têm esse interesse de compreender qual é o contexto histórico do Brasil, compreender por que o Brasil passou por um procedimento de colonização, quais são os aspectos negativos e positivos desse processo de colonização, de compreender que é necessário um diálogo para mediar esses conflitos. Geralmente as pessoas não compreendem por que o ser humano ele é tão cruel, o que leva as pessoas a ser cruel, o que leva esse pensamento de pensar em si, de ter esse egocentrismo, de pensar em acumular bens materiais ao extremo, e ao mesmo tempo não preocupar com as pessoas à sua volta, né? A gente começa a pensar, aonde vem isso, né? Como isso ocorreu, né, aqui no Brasil, em 500 e poucos anos de história, uma sociedade muitas vezes egoísta, egocêntrica. Essa sociedade egoísta e egocêntrica, ela não surgiu do nada, ela não surgiu ontem. Ela surgiu dentro do contexto histórico que foi construído ao longo do tempo, né? A gente buscar lá no início, né, qual era o interesse dos portugueses ao chegar ao Brasil, era o interesse de pensar uma construção de uma nova sociedade a partir de princípios e valores que norteassem uma sociedade mais justa e igualitária? Não. O princípio era somente de retirar, de se dar bem em cima daquilo que ele se encontrou. Então, não tinha o objetivo de pensar uma sociedade inovadora, uma sociedade que trouxesse os princípios, esquecesse aquelas vertentes antigas lá de Portugal, começasse a sociedade a partir do zero, né? Não tinha essa visão, tinha a visão de apenas retirar, de aproveitar da inocência, né? Muitas vezes, né? Dos nossos próprios indígenas naquele período, né? Da inocência das pessoas que aqui viviam para poder se beneficiar com bens materiais, se beneficiar de várias outras situações. Então, a gente encontra hoje em dia, dentro da sociedade, esse aspecto. Como que a criança vai conseguir entender esse aspecto? Se ela não entende o contexto de como surgiu alguns aspectos sociais dentro da sociedade brasileira, né? Por isso que a gente é interessante, né, os parâmetros curriculares, tentar trazer essas bases, né, trazer essa questão do preconceito, por que tem preconceito hoje, o preconceito não é algo novo, é algo antigo, né, a própria visão dos portugueses referente aos indígenas era algo tão bárbaro, né, que ele pensava que o homem, o indígena era um incivilizado, que não tinha cultura, né,
Aí vem a questão da escravidão, vem o processo de escravidão, que vai trazer a mesma vertente, né? Vai olhar o negro africano como algo sem cultura, sem visão de pensar uma prosperidade para esse negro. Ele tem que ser apenas um escravo, um mero objeto que vai estar servindo como base de apoio para trabalho forçados nas lavouras, né? Então, essa visão ainda continua um pouco mascarada, né? Geralmente a gente vê esse preconceito velado na sociedade. A criança tem que aprender a identificar esses preconceitos, essas visões distorcidas, esses conceitos distorcidos dentro da sociedade. A escola tem esse princípio de estar direcionando essa questão, dando ênfase a essas questões para poder tentar, de fato, desconstruir esses conceitos que foi construído ao longo do tempo. Então, mais de 300 anos de escravidão, mais de 500 anos de história, a gente não encontra pessoas ainda que têm essa visão de pensar que é superior aos demais devido à questão da cor da pele, devido à questão econômica, né? Então, a gente começar a conhecer um pouco a nossa própria história para compreender o que está acontecendo hoje em dia, por que as pessoas lutam muitas vezes por direitos, né? Que são garantidos dentro da Constituição e algumas pessoas não compreendem que aquilo é direito garantido, mas é a partir desse princípio, né? Aí ele vem no terceiro tópico, conhecer a nossa patrimônio cultural, sociocultural, né? A nossa cultura, né? A cultura somente do branco, ela é uma cultura mestiça, né? Ela tem uma cultura que trabalha um caldeirão de várias culturas, várias vertentes de vários países, né? Então a gente tem uma cultura puramente branca, né? Nós temos a cultura indígena, a cultura do africano, a cultura do imigrante, do italiano, do japonês, e a gente tem essas variáveis culturais dentro do Brasil, do francês. Então é uma cultura que ela não é uma cultura única para toda a nação. A gente consegue ver essas divergências culturais dentro do próprio contexto, né? De uma cidade para outra. O jeito de falar, o jeito de se vestir, entendeu? Algumas regiões as pessoas falam com o processo de chiando, né? Ou puxando o S, outras regiões falando mais fortemente o R, né? Então, cada região tem as suas tradições culturais. A gente tem que aprender, devemos aprender que essas divergências culturais é que forma a nação brasileira. Não tem como você unificar a cultura brasileira em uma única situação. Ela é uma variável muito grande. Na cidade que eu moro atualmente, né, Marabá, ela é um turbilhão de várias culturas que se encontram no mesmo local. São várias culturas que se encontram, vários pensamentos diferentes, várias ideias divergentes, mas se forma uma cidade a partir dessas divergências, a partir desses processos de encontro cultural. A gente não tem uma identidade formada nesse contexto, mas existe um pensamento de que somos seres humanos, devemos aprender a respeitar essas culturas divergentes, devemos compreender essas culturas divergentes, devemos aprender com essas culturas divergentes e compreender como sociedade, como seres humanos. No final das contas, nós somos apenas humanos, querendo sobreviver, querendo evoluir. A cultura, mesmo que você não concorde com alguns hábitos culturais, mas aquela pessoa é um ser humano. Ela sente dor, ela sofre, ela sente fome, ela sente frio. Então, ela é um ser humano. Primeiro princípio, ela é ser humano. Então, ela é ser humano, ela tem o mesmo corpo físico que eu, ela só tem pensamentos diferentes porque ela aprendeu aqueles pensamentos diferentes na sua família, no seu grupo social. Não quer dizer que ela não seja uma pessoa boa, uma pessoa que tenha princípios e valores éticos. Ela tem os princípios e valores éticos construídos a partir da sua cultura. Trabalhar esse aspecto, né? Outro aspecto importante que está dentro dos parâmetros também, né? É como que a gente transforma o nosso ambiente, né? Nosso meio ambiente para agradar o nosso próprio bem-estar, né? A gente consegue fazer essa transformação, consegue fazer essas transformações, essas modificações no meio ambiente para o nosso próprio bem-estar. Muitas vezes não temos consciência que a gente somente retirar e não pensar no futuro, o momento não vai ter, entendeu? Mas a gente vai só tirando aquilo da natureza, a natureza ela não consegue se recompor tão rapidamente, igual a gente imagina. Você vai lá e desmata uma região, coloca pastagem, com o tempo
aquele solo fica um solo pobre. Isso aí a gente vai estar mostrando, a gente pode estar percebendo através das pesquisas, pode estar incentivando as crianças a pensar um desenvolvimento sustentável, né, onde possa haver o desenvolvimento tecnológico, haver a questão de pensar em ampliação de pastagem, ampliação das indústrias, mas ao mesmo tempo pensando também no futuro, né, pensando nas gerações futuras, não pensar somente no agora, né. Então, trabalhar esses aspectos, né, de perceber que a gente trabalha, perceber que a gente está dentro de um ambiente, que a gente está transformando esse ambiente a certo ponto, que muitas vezes pode até prejudicar a nossa vida futura, né? Trazer esse aspecto dentro dos parâmetros curriculares, a gente encontramos isso, é trazer isso para a sala de aula, né? Trazer esse debate para a sala de aula. Aqui no Instagram já apareceu a Eliane Azevedo, né? Ela fala, hoje em dia nós vivemos só o preconceito em relação ao negro. Né? Isso é bem lembrado, Eliane. O negro em si, né, é o parâmetro para a gente dar o início, mas o preconceito ele é geral, é generalizado, as pessoas não conseguem compreender, né, essa questão de olhar para o outro, né, olhar a deficiência do outro e compreender, se colocar no lugar dela, né, tem muito isso aqui. A gente consegue ver isso na sociedade. Não somente ela colocou muito bem, pontuou muito bem, Eliane. Não é somente sobre o negro, mas é somente a questão econômica, a questão da deficiência, a questão da fala. A Amanda Ailane aqui no Instagram fala: seus deveres, a criança é ensinada desde cedo como se portar e agir em cada situação. Amanda, é o seguinte, se a criança ela é ensinada a se portar e agir em cada situação, por que hoje em dia a gente encontramos situações tão absurdas dentro da sociedade? É um questionamento. Por que a gente encontra, se a gente, o nosso ensino ele está tão positivo assim, por que a gente encontra pessoas gananciosas, pessoas egocêntricas dentro da sociedade? Por que a gente encontra situações que muitas vezes a gente não consegue compreender como uma pessoa fez aquilo, como a pessoa chegou a fazer aquilo dentro da sociedade, né? São aspectos que a gente tem que pensar, né? Se a educação ela está fazendo esse processo de ensinar a criança, de trazer para a criança a agir, a conviver na sociedade, tem alguma coisa errada. O que está errado? Será que é um ensinar através de cópias, ou ensinar onde a criança não consegue encontrar sentido? Porque se fala de preconceito, desde a época que eu sou estudante, você sempre falou sobre preconceito, falou sobre a questão do respeito. Por que as pessoas não conseguem ter esse aspecto de respeitar o próximo, de compreender o próximo como algo que agregar ao nosso convívio social, agregar a transformação, né? Que aí ela fala que preparo da vida fora da bolha, né? Sim, a gente aprende isso para a gente poder viver fora desse contexto escolar, né? No contexto escolar tudo é mil maravilha, mas quando chega na sociedade real, né? Aquela teoria que muitas vezes já aprendemos dentro da nossa bolha, né? Dentro desse contexto, dessas caixinhas, né? Elas não são verídicas muitas vezes, né? A gente aprende a teoria, na prática, praticamente a sociedade é outra. Nós devemos mostrar essa sociedade, né? Devemos mostrar que é uma sociedade injusta, uma sociedade onde o egocentrismo e o individualismo prevalece. E para poder acabar com esse individualismo, a gente tem que começar a fazer uma auto-reflexão do nosso papel, né? Nossas atitudes dentro da sociedade. Gostei muito. Muito bom, Amanda. A colega Ana Carolina fala sobre a questão do racismo, né? É interessante, né? Por que o ser humano gosta de caracterizar a pessoa só devido à cor da pele dele, né? É uma construção muito que ocorreu ao longo do tempo da história do Brasil, né?
próprio negro era um objeto, né? Tinha essa visão, a própria igreja, a própria educação em si já direcionava esse aspecto, né? Mostrar que o negro deve ser inferior, né? É muito triste isso, a gente tem que começar a desconstruir isso. Mas como se constrói isso? Se a própria família já incentiva muitas vezes o próprio esse racismo velado, né? É um desafio, né, muito grande para os professores, né? Você mostra o que é preconceito, mostra o que é racismo, trabalha os princípios éticos para o convívio social, mas a família vem e distorce tudo isso dentro da mente da criança. A criança ela fica até um pouco confusa. A gente passa por situações muito difíceis. Ela fala, professor, a gente ensina em sala de aula sobre racismo, sobre preconceito, mas tem famílias que elas são assumidamente racistas e preconceituosas. Você vai até brigar com o próprio professor. Já passei por situações que estava ensinando sobre a questão do preconceito, o pai foi na escola questionar por que eu estava ensinando aquilo. Por que eu estava falando sobre preconceito contra o negro, sendo que o negro era aquilo mesmo. É uma pessoa que não tem... Então, é essa visão. Então, a própria família desconstrói, muitas vezes, aquilo, porque ela aprendeu aquilo ao longo do tempo, né? Não sei se foi na escola, mas foi dentro do seio familiar. Então, é um aspecto que a gente tem que estar pensando nesse sentido. Trabalhando isso aí dentro do espaço escolar. A Carolina fala isso, é verdade. A escola em si tem isso aí, a gente encontra isso. É uma realidade que a gente não podemos falar que é a mil maravilha. Porque quando você pega um professor que ele tem esse racismo velado, esse preconceito velado, é porque ele não compreendeu a sua função e seu papel na sociedade. É porque passou um bom tempo da sua parte, dos seus estudos, não fez uma leitura, não conseguiu fazer uma leitura interpretativa, ele apenas copiou, entendeu? Apenas copiou aquilo que ele achava que era legal. Ele estava mais interessado em ter o certificado e ter uma fonte de renda, não se preocupou em fazer as leituras, não se preocupou em fazer pesquisa, não se preocupou em conhecer a realidade cultural brasileira, não se preocupou em conhecer um pouco da própria história do nosso país. Eu falo isso muitas vezes em algumas aulas, que a gente devemos conhecer um pouco da nossa história para compreender o que é racismo. Se colocar no lugar do negro que passou muito tempo sendo escravo de outra pessoa, a gente se colocar no lugar daquelas pessoas, a empatia se passa muito longe. Então essa pessoa vai reproduzir aquilo que ela aprendeu, ela vai trazer isso aí através da sua fala, através da sua postura perante os alunos. Então é importante a gente ter essa visão. O que eu vou fazer para contribuir? Qual é a minha função? Qual é o meu papel como professor? Entendeu? Qual é o meu papel como professor? Se a gente não reconhecer qual é a nossa função, não adianta nada. Os seus preconceitos, as suas pré-noções serão levadas de fato. Sim, Ana Carolina, a escola PCNs, ela não traz isso, né? Porque ela foi criada dentro de um contexto que não se pensava nesse conceito ainda. Houve necessidade de muita luta, muita pesquisa para poder trazer isso aí, para criar essas leis. As pessoas não compreendem, né? Fala que muitas vezes as pessoas têm muitos direitos, muitos direitos sem necessidade. A gente tem que pensar que a boa parte dos direitos são conquistados através de lutas, né? Através de um processo de embate muito grande, né? Nada foi feito, essa lei não foi feita assim do nada, foi através de muita cobrança, de muito embate, tentando mostrar para as pessoas que era necessário criar leis, de pensar a cultura africana, de pensar que o papel do africano na construção da transformação do Brasil, na transformação do Brasil foi importante. O Brasil hoje hoje essa transformação econômica, mas a base dela foi em cima de escravidão, de tortura, entendeu? A nossa história é baseada nisso aí. A gente tem que reconhecer isso. A gente tem que reconhecer que essas pessoas vieram para cá, trabalharam, enriqueceram essas famílias, enriqueceram boa parte das pessoas que vieram de Portugal para cá. Então, muitas famílias hoje em dia, as famílias que têm posses, geralmente tiveram, ou nos seus antepassados, tiveram escravos trabalhando nas suas fazendas. Então, são pessoas que acumularam bens materiais em cima do trabalho escravo, em cima da tortura, do sofrimento, da agonia de outras pessoas. A gente não consegue, eu não consigo compreender como que as pessoas não conseguem ver isso dentro da história do Brasil. É uma história
se a gente analisar, é uma história triste. Uma história triste porque é uma pessoa, é um ser humano torturando outra pessoa por ganância, entendeu? Torturando a pessoa por acumular bens materiais, muitas vezes até levantar a morte através da tortura, provocando a morte dessas pessoas, né? Então é importante a gente ter uma noção. Devemos conhecer, compreender a nossa base cultural, compreender como funciona o nosso país, compreender como funcionam essas leis, para poder ter bagagem, ter argumentos para poder mostrar para essas pessoas. E essas pessoas são nossos estudantes. Se você não conhece, você não compreende, como você vai transformar, como você vai mostrar que existe coisas que a gente não deveria estar ressuscitando? O passado nosso passado, a nossa história em si, ela é muito importante, porque a partir daquele momento que a gente conhece o nosso passado, conhecemos a nossa história, conhecemos os fatos que ocorreram no passado, a gente começa a pensar, que sociedade queremos para o nosso futuro? É uma sociedade ainda baseada em pensamentos passados? É uma sociedade onde a gente pense em uma sociedade mais justa? Quando falo justa, pessoal, onde tenha oportunidades iguais, não é justa na questão de divisão de riqueza, mas justa na questão de oportunidades iguais, onde possa oferecer essas oportunidades de forma igualitária, onde as pessoas têm acesso às informações, porque hoje, apesar do século XXI, vivendo no século, todo mundo com o celular na mão, com a informação praticamente nas redes sociais, tem pessoas que não conseguem encontrar a informação necessária para ajudar a reivindicar seus direitos, não consegue encontrar não consegue fazer a leitura de um artigo da Constituição, não consegue compreender quais são os seus direitos. Então, é a partir do momento que a gente tem que pensar que ensino que a gente quer oferecer, quais são os parâmetros que a gente vai oferecer para esses estudantes. É um ensino engessado, ou é um ensino que permita essa criança, esse adolescente, esse adulto, interagir de forma saudável, que respeite as pessoas, que traga, de fato, benefícios para a sociedade, que não pense só em si, mas que pense no coletivo, entendeu? Que pense nesse coletivo, porque se a gente pensar no coletivo, quando o coletivo vai bem, todos vamos bem. Quando o coletivo vai mal, quando o processo de convívio coletivo vai mal, nós sentimos os efeitos. Essa falta de pensar no coletivo, de pensar a questão mais social, desenvolvimento social, é que nos impede de se tornar um país desenvolvido. Porque cada um puxando para um lado, cada um defendendo suas ideias e não tendo o argumento de pensar o coletivo, nunca vai sair dessa zona que nós nos encontramos. A nossa evolução, nosso processo evolutivo econômico do país é lento. É lento porque as pessoas estão interessadas em mais se auto-beneficiar. Quando a pessoa está pensando em se auto-beneficiar em cima das demais, nunca vai haver processo evolutivo. É necessário a gente pensar coletivo, o processo de pensar esse evolutivo no coletivo, onde trabalha em conjunto para que haja essa transformação. E o processo de pensar isso passa pelo processo da educação. Se a educação ela não trazer esses aspectos de pensar o coletivo, de trazer essa ação de repensar as nossas atitudes como cidadão, não vai mudar. Não vai mudar não, porque não muda, porque vai continuar o mesmo pensamento. Umas pessoas pensando, tentando trazer a realidade, mostrando que existe novos caminhos, existe novas formas de repensar, de ressignificar, e boa parte das pessoas fingindo que está ouvindo, entendeu? Acreditando que a sociedade está do jeito que está por culpa de X e Y, não, a sociedade está do jeito que está por culpa da própria sociedade. Somos nós que somos culpados pela situação da nossa sociedade atual. São nossas atitudes, nossas decisões, nosso aspecto egoísta, egocêntrico que direciona a situação atual.
não existe nem X nem Y, somos todos nós como cidadão. Fracassamos, né, no processo desse processo de pensar o coletivo, entendeu? Fracassamos no processo de incentivar o respeito, quando a gente encontra essa questão do preconceito, do racismo. Então a gente tem que começar a rever esses conceitos. A educação ela tem que fazer essa retificação, ela tem que começar a repensar suas práticas, repensar o processo de ensinar na escola. E o professor é a base. Como a colega falou, o professor tem que ser a base. Se ele é a base para fazer essa transformação, de direcionar essas transformações, ele tem que ser coerente. Ele tem que ter uma bagagem cultural pré-formada, ele tem que ter uma bagagem de conhecimento sobre a própria história do seu país que ele vive, ele tem que compreender a sociedade através das leituras, não é somente ser professor por ser professor, tem que buscar leitura, buscar informações, pesquisar, se informar, compreender que é necessário essas informações para poder ter argumentos, para poder mediar esses conhecimentos com seus alunos. Então é nesse aspecto que a gente tem que estar trabalhando. As leis, os parâmetros, as diretrizes existem para direcionar, mas o professor tem autonomia, a escola tem autonomia para poder estar trabalhando esse aspecto da realidade. Porque é tão bonitinho a gente ver, é tão bonito a gente ver as diretrizes, ver os parâmetros curriculares, mas se você observar na prática, na sala de aula, no cotidiano da sala de aula, nas escolas, não se segue nem 1% daquilo que é previsto. Porque muitas vezes por falta de informações, por falta de conhecimento do próprio professor, da própria escola, da própria gestão, elas não estão preocupadas em construir um projeto político-pedagógico que abrange esses aspectos do ensino-aprendizagem. Elas estão mais preocupadas em apenas, muitas vezes, a questão financeira, em apenas se beneficiar daquilo que está vivenciando. Então, a gente tem que começar a fazer essa auto-reflexão com qual é o nosso papel perante a sociedade, qual será o seu papel como professor daqui a uns anos dentro da sala de aula. Eu quero que vocês continuem interagindo pelo grupo de WhatsApp, pelo Telegram, pessoal, vamos interagir. São poucas pessoas que estão interagindo lá. Vamos interagir, vamos postar os textos, vamos fazer as leituras. Eu estou colocando o resumo da aula para vocês antes, colocando um dia antes. Eu queria que vocês fizessem a leitura do resumo, fizessem a leitura do processo e começassem a colocar lá no grupo de WhatsApp, entendeu? Colocar lá no grupo do Telegram, para a gente poder ter essa interação. Eu senti muito hoje, poucas pessoas colocaram os seus textos, poucas pessoas colocaram suas ideias, colocaram as suas preposições lá no grupo. Vamos já colocando, que eu vou estar acompanhando vocês pelo grupo, entendeu? Vou estar debatendo com vocês pelo grupo, WhatsApp. Então, eu desejo para vocês uma boa noite, um excelente final de semana. Na próxima semana, eu acho que na segunda-feira à tarde estarei colocando o resumo novamente. Na segunda-feira à tarde, coloco o resumo da aula da próxima semana e uma atividade reflexiva dentro do grupo de WhatsApp e Telegram. Então, uma excelente noite. Até a próxima semana.